Agora bora falar do Mengão. Crise no Flamengo, perdeu o clássico ontem para o Vasco da Gama por 1-0. E a gente sabe, tem gente que defende a permanência do Vitor Pereira, alguns estão já revoltados por aqui com o técnico português. É um assunto que divide opiniões e nós estamos aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan para falar desse Flamengo. Perdeu por 1-0 para o Vasco da Gama. E aí, Mauro César Pereira, é claro que é início de temporada, também é início de trabalho do Vitor Pereira, mas o quanto que esses resultados do Flamengo, o fracasso na Recopa, Supercopa, ontem perdeu o Clássico aí para o Vasco, quanto que esses resultados ruins do Flamengo aceleram um processo de dúvida quanto ao trabalho do Vitor Pereira, Mauro? Pedro, eu acho tudo isso uma grande palhaçada, sabe? A gente aqui no Brasil, a gente elogia trabalhos longevos que dão resultado e a gente não tem paciência nenhuma com uma reestruturação de um clube, de um time. O Flamengo é campeão brasileiro da Copa do Brasil, né? Parece que o Flamengo está num jejum de títulos enorme, né? Alguns clubes, como o caso do Corinthians, quando ficou atrás do Água Santa e de São Bernardo, só ganhou do Mirassol e ganhou agora do Santo André. Dois times eliminados assim com larga margem. É só agenda positiva. Eu acho isso impressionante. Eu entendo que é uma reestruturação, o Flamengo tem que mudar seu modelo de jogo, se não se faz de uma hora para outra. É óbvio que os resultados não são satisfatórios, mas tem dois caminhos que o Flamengo tinha, né? E eles escolheram um caminho. Ou você muda no começo da temporada e coloca em risco títulos menores, como Supercopa, Recopa e o próprio estadual, ou muda no meio do ano, para tentar uma mágica e ganhar ali o brasileiro e tal. Que no ano passado, por exemplo, o Flamengo não conseguiu acompanhar o líder, que era o Palmeiras, no Brasileirão. Aí apostou tudo nos dois mata-mata e conseguiu êxito. Mas desde setembro já não jogava bem com a antiga comissão técnica. Havia também problemas ali, muito evidentes, muito evidentes. Então fizeram uma mudança, essa mudança até agora não deu resultado. Não é de uma hora para outra que essas coisas acontecem. A forma de jogar do time é uma forma já muito desgastada. Alguns jogadores continuam mal fisicamente, mal tecnicamente, vivendo de alguns momentos, alguns lampejos. Foi um jogo razoável do Flamengo no primeiro tempo. O Vasco fez um jogo bem diferente do que gosta do Barbieri. O Barbieri se adequou muito bem à situação. O Vasco jogou com pouca posse de bola, jogou marcando no seu campo, subiu pouco a marcação, exceto alguns momentos no primeiro tempo, muito pouco no segundo, especialmente depois que fez o gol, que eu achei que foi até uma falha do Santos, uma bola defensável, e do Cebolinha, que não marcou o Puma Rodrigues, que fez o arremate de fora da área, meio que chutou do jeito que veio, né? O jogador que tinha acabado de entrar, que tinha que diminuir o espaço, chegou atrasado na disputa e o goleiro aceitou. Um chute de tão longe, o goleiro não pode tomar, acho eu. Não diria que é um frango, não é um frango, mas é uma bola defensável. De muito longe o goleiro tem que chegar na bola, ele nem perto chegou. Depois pegou um pênalti, mas acontece o pênalti em função de todo o cenário da partida depois daquilo. Isso é assim mesmo, acho que é perfeitamente normal. As pessoas ficam histéricas por conta de um campeonato menor, imaginando que tudo vai ser um desastre, né? Acho que é bem diferente o momento do Paulo Souza com relação ao Vitor Pereira. Pelas informações que tenho, o desgaste que o Paulo Souza tinha com os jogadores não ocorre com o técnico atual, embora muita gente tente plantar notícias de bastidores, dizendo que há uma péssima relação. Hoje eu li uma aqui, eu vou até ler, essa aqui eu quero compartilhar com vocês. Um colega lá do Rio postou o seguinte no Twitter: isso é uma peça, o Bruno vai gostar. Tenho certeza que o Bruno vai se amarrar, porque essa é muito boa. Olha só, não vou falar o nome do colega, porque eu não vou ficar botando pilha aqui, mas eu tenho que compartilhar, desculpa, amigo. Um familiar de uma fonte com acesso ao Ninho do Urubu contou que viu o último treino do Vitor Pereira antes do jogo contra o Del Valle e ficou abismado que, com o time precisando reverter resultado com gols, o técnico se limitou a treinar lances de bola parada. Um familiar de uma fonte com acesso a um ninho virou fonte de... Isso é uma piada, né, gente? Sobrinho do vizinho da tia. Pelo amor de Deus. Tem jornalistas, entre aspas, que se houve conversa no elevador, sabe, o porteiro conversando com um funcionário do prédio. Ah, não, porque o meu primo conhece o empresário do jogador. O cara publica. Tem gente que faz isso. Ah, publica e dá audiência. Olha que dá audiência. Isso é assustador. Isso aqui não existe, gente. Pare para pensar. Olha o nível. Isso é o quê? Isso é uma tentativa muito clara de você aproveitar todo o burburinho que é feito para faturar o engajamento. Aí o cara começa... Não estou dizendo que não tenham falado, mas cara, se um familiar de um amigo me fala, ok, beleza. Até eu brinquei aqui na rede social, coloquei, vem cá, deve ser um grande conhecedor de métodos de treinamento. Minha tia, se assistir um jogo, ela vai achar alguma coisa também, coisa ruim. Não é notícia. E outra coisa, o familiar, digamos que o familiar do amigo, sei lá do quê, viu um pedaço do treino. Você pode ter visto um pedaço, o cara treinou bola parada. Não significa que o treino se resuma a isso. O treino não se resume a um dia. Né? E outra coisa, quem viu o jogo na terça-feira viu o time jogando num sistema diferente. Aquilo foi treinado, óbvio. Ele usou o Thiago Maia quase como lateral esquerdo. O pessoal chamou de terceiro zagueiro, mas não foi. Ontem de novo.
que eu acho até que ele está preparando ali o terreno para o Felipe Luiz fazer esse papel que ele fazia com o Rogério Ceni, que é um falso terceiro zagueiro, para liberar ali o Ayrton Lucas, e agora até ele pode jogar como o Thiago se machucou, e o Felipe está voltando de lesão, não sei se joga contra o Fluminense, e imagino até que ele coloque o Ayrton Lucas, como terminou o jogo ontem, como lateral, ali mais contido, e o Cebolinha jogando pela esquerda mais aberto. Eu acho até que ele deveria ter começado assim ontem, mas enfim, aí é fácil agora falar. Então, assim, é uma coisa muito histérica, isso é uma coisa muito maluca, isso não existe, gente. Isso não existe. Isso aqui resume muito bem todo esse frenesi. Agora dá ibope, dá audiência, dá engajamento, falar só em crise, crise, crise. Vamos imaginar o seguinte, a situação do Botafogo. O Botafogo nem depende, o Botafogo é SAF, tem investimentos, tem um técnico há quase um ano, o Botafogo não depende dele para se classificar. E o Santos, que a gente entende todos os problemas do Santos, mas o Santos não conseguiu se classificar no Campeonato Paulista. Terceiro ano seguido. O Corinthians, nos últimos 6 jogos, venceu apenas o Santo André e o Mirassol em casa. 2 times super eliminados. As empatou com o Santos também, bem eliminado. Empatou com a Ponte, empatou com o Palmeiras em casa, quase perdeu, fez até bom jogo, fez bom jogo, é verdade, eu elogiei aqui. Então, se você olhar só o resultado, o copo meio cheio, meio vazio, ele é muito fácil de distribuir, exceto o Palmeiras, que é o líder, que é o time que, por que o Palmeiras é tão consistente? São 2 anos e pouco de trabalho, do jogador. Quantas vezes o Abel Ferreira treina a bola parada? Por que o Rony faz tanto gol de cabeça? A gente elogia tanto aqui. Porque aquilo é muito bem treinado. Então, se o familiar aqui fosse no CT do Palmeiras, ia falar, nossa, o Abel Ferreira está treinando só a bola parada. Sim, ele ganha jogo assim. Ele ganha jogo assim, que ele treina bola parada defensiva e ofensiva. Mas não treina só a bola parada, ele treina várias situações de jogo. Alguém acha que o Vitor Pereira, um técnico já com passagem em vários clubes internacionais, só sabe treinar a bola parada? Sinceramente, quem é essa pessoa? Que crédito tem isso? Mas isso aqui me lembra o quê? Quando o Ceni foi fritado, não pelos jogadores, mas por pessoas dentro do CT, teve o famoso áudio vazado, que o cara falou, ó, não espalha pra ninguém. O cara gravou o áudio e falou, não espalha pra ninguém. Quer dizer, é uma brincadeira, né? Aí o cara criticava o Ceni, falava sandices, como por exemplo, ele quer jogadores do Fortaleza. Sim, ele pediu jogador, digamos, do Real Madrid. Não temos dinheiro. Na época era vai do Fortaleza. Aí vai descendo, né? Eu quero então um jogador aqui do, sei lá, do Atlético Mineiro. Eu quero jogador então do Grêmio. Não dá. Então me traz uns 2 caras do Fortaleza aqui que eu conheço para ver se eu preciso de um volante, eu preciso de um lateral, um cara que seja pelo menos da posição. Não tem dinheiro. Aí quando ele foi demitido, depois aí começou o clube de novo a faturar e tal, a pandemia permitindo a volta do público, né? E aí a coisa mudou, o Flamengo já fez outras contratações depois disso. Mas na época foi assim. Então isso é uma loucura, isso é uma sandice. Eu não vou compactuar com isso. Aliás, o colega o Bernardo Ramos, outro dia, até postou no Twitter uma coisa certa e falou, não vou mais participar de nenhuma discussão sobre esse negócio de na bico do corvo, o técnico vai cair, ainda mais nesse tipo de situação. Eu acho que ele está certo, eu pretendo fazer a mesma coisa, não tem cabimento. Não tem cabimento esse tipo de discussão. Eu não vou ser incoerente. Eu estava vendo nos comentários meus de um ano atrás, sobre o Vitor Pereira no Corinthians. Eu falava a mesma coisa. Quase um ano, né? Que ele chegou em fevereiro e tal. Eu falava, é uma cobrança desproporcional, calma. E a minha conclusão, sempre falei aqui, quem acompanha sabe, o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians foi apenas razoável. Aquém significa abaixo, para quem não entende, daquilo que se esperava. Não além. Foi aquém, foi abaixo. Isso não significa que seja um mau treinador. O Jorge Jesus, que o nosso grande pilhado, né? Parabéns, pilhado, aniversário, né? No Leblon. Tanto gosta, tanto adora, não deu certo na sua volta ao Benfica. Isso acontece, técnicos não vão funcionar sempre. O Abel Ferreira, um jovem treinador, um dia ele vai sair do Palmeiras, vai dar certo num clube, eventualmente não vai dar certo em outro. Isso não existe, as coisas não são assim. E a gente vê, ontem, por exemplo, a gente teve acho que uma grande lição que as pessoas não querem aprender, né? Muitos não querem aprender. O 7-0 do Liverpool no United foi a maior goleada da história, né? Eu vi o jogo, inclusive, durante o jogo estava pesquisando as maiores goleadas, fiquei atualizando ali e tweetando. Falei, cara, essa já é a maior goleada em tanto tempo e tal. A maior goleada era 7-1 em 1895. Os últimos 4 jogos dos dois foi 17-2. 17-2 para o Liverpool. Então já estava bem ampla a vantagem do Liverpool. E o Liverpool não está bem, para quem não sabe. Ontem os gols do Gakpo, o Darwin Núñez e o Salah. Você vê que mudou a linha ofensiva, né? O Mané está no Bahia, o Firmino que fez gol está de saída, já anunciou que não vai renovar contrato. Então você tem um jogador recém-chegado, o Darwin Núñez na primeira temporada. O Klopp está mudando o time. Ninguém fala em mandar ele embora. Já perdeu vários jogos para times pequenos, o time está fora da zona de classificação da Liga dos Campeões, tentando alcançar um 4º lugar na Premier League. Está com o pé fora da Champions, porque perdeu em casa para o Real Madrid. Né? Tomou ali uma virada, fez um gol no começo, mas acabou não resistindo ao Real Madrid. Mas os caras entendem que assim, é uma reconstrução com o mesmo técnico. O que acontece no Flamengo hoje é uma tentativa de reconstrução com um novo técnico. Isso não é instantâneo. E o Manchester United faz uma ótima temporada. Tomou de 7-0. Coisas do futebol. 7 gols aconteceram exatamente em 45 minutos. O primeiro aos 43 do primeiro tempo, o último aos 43 do segundo tempo. Então eu entendo que é ruim, a torcida fica aborrecida. O Vasco
Hoje está mais forte, tem a SAF, fez um bom jogo, aproveitou bem ali o cenário que se apresentou, até de uma certa tensão do Flamengo, com essa pressão toda. Mas acho que assim, a diretoria não tem que fazer nada, tem que seguir trabalhando e ter paciência. Porque as coisas não se modificam de uma hora para outra. Eu não acredito em duas coisas que se clama no Flamengo. Uma, pelo técnico do milagre. Não sei quem é esse cara. Deve ser esse parente aí do colega. Parente do amigo, não sei de quem aí. Esse cara poderia treinar o Flamengo. Daria treinos fantásticos, não só de bola parada. E o time seria uma nova máquina. Em pouco tempo, assim, um estalar de dedos, né? Essa pessoa realmente deve ser muito qualificada, muito preparada para esse papel. E o outro também, tira o Marcos Braz. Pode tirar o Marcos Braz por mim, pode tirar quem quiser. Agora, quem é esse diretor executivo esportivo, né? Tão brilhante também, que no Brasil não tem, gente. No Brasil não tem. Alguém acha que o Anderson Barros estaria no Palmeiras se não tivesse aquele gol do Daverson no escorregão do Pitico lá, do Andreas, na final, e o Flamengo fosse campeão? Será que estaria no Palmeiras até hoje? Será? Dá para botar uma bela interrogação, porque tudo é resultado no Brasil, cara. Talvez não estou dizendo que o Anderson faça um mau trabalho, não, é a mesma coisa. Não estou aqui criticando nem o trabalho do rapaz, não. Estou dizendo o seguinte, tudo é em cima de resultado. E quando um clube consegue ter um trabalho mais longevo, é o Fortaleza. Por que o Fortaleza consegue se regenerar? O cara conhece o trabalho. E agora tem uma outra coisa que é muito curiosa. Os 2 últimos jogos do Fluminense foram bons, uma goleada em cima do Bangu, 5-0, tal, beleza, tudo bem. O Fluminense agora é apontado como um time assim, fantástico no Rio de Janeiro. O Fluminense também está no início de temporada. Também tem ajustes, vai entrar o Marcelo, aí é apontado como super favorito para quarta-feira. Pode até ser favorito, isso é muito subjetivo. Mas o Fluminense, recentemente, perdeu um jogo com o Botafogo, perdeu um jogo Volta Redonda e ganhou do Vasco jogando menos que o Vasco. O Vasco jogou melhor que o Fluminense. Mas, não, só se recorta a última semana e meia, vai no máximo. É muito difícil, assim, essa visão de futebol. O Flamengo tem mais pontos que o Fluminense. O Flamengo tem mais pontos que o Fluminense. Jogando várias partidas com o time reserva, mais da metade dos pontos foi time misto ou time dos garotos. Então, assim, é tudo muito frenético, muito maluco. Eu, honestamente, não tenho a capacidade de ver futebol dessa maneira. Eu acho que isso é uma visão muito antiga. Eu vejo muita gente aí com aquela... É um discurso que eu escutava quando era criança, cara. Mesmo discurso. E não dá mais. Daqui a pouquinho vão pedir, sei lá, a volta do Joel Santana, alguma coisa assim, sem sentido. Agora nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, rapidinho, e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like aqui nessa discussão sobre o Flamengo. E até engraçado o comentário do Mauro no Twitter sobre essa notícia do familiar. O familiar deve ser uma espécie de Guardiola Brazuca, profundo conhecedor dos mais modernos métodos de treinamento. Muito bom, muito bom. Que seu nome seja revelado, né? É, claro. E assume logo a seleção brasileira, porque tem um interino lá. Esse homem, essa mulher, essa pessoa, talento desse, gente, não pode ficar escondido. Né? O cara foi lá, viu um pedaço do treino, já tem um diagnóstico, já tem uma crítica. Olha que pessoa qualificada, gente. Olha só, vamos repercutir isso. Tudo que o Mauro falou tem grande sentido, grande lógica e é análise de quem acompanha futebol. Só que eu acho o seguinte... Dirigente, principalmente do Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, a galera pressionou, corda no pescoço e corta o pescoço do treinador. Então pode ter certeza que vai acontecer isso. Se o Vitor Pereira não ganhar o Campeonato Carioca, vai ser demitido. Mas não tem a menor dúvida. Ou vocês acreditam em dirigente de futebol. Esse mesmo dirigente do Flamengo, como é que é o nome do gordão lá? O Braz, né? Esse dirigente do Flamengo falou que pularia de um paraquedas com o Rogério Ceni. Não, mandaram de madrugada alguém ligar para o Rogério que ele estava demitido. Eu não acredito em presidente do Flamengo, não acredito em dirigente do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, de ninguém. Dirigente faz o que, para preservar, ele faz o que é cômodo para ele. A galera está querendo que demita o Vitor Pereira? Vamos demitir o Vitor Pereira. Eu não gosto muito do Vitor Pereira também, não. Eu acho o Vitor Pereira um técnico limitado. Eu acho que foi uma grande sacanagem que foi feito, um erro estratégico que foi feito pela direção do Flamengo, demitindo o Dorival. Se o cara ganha 2 campeonatos, uma Libertadores e ganha uma Copa do Brasil, não tem sentido você tirar o cara do comando no início de uma temporada. Não tem lógica, não tem sentido. Porque ele tinha um contrato provisório. Tinha até uma minuta, diz que tinha uma minuta pronta para ele assinar um contrato definitivo com o Flamengo, e aí os caras entendiam que ele não tinha nível para ser técnico do Flamengo. Eu acho que um cara que ganhou a Libertadores, que ganhou a Copa do Brasil, ele estava fazendo um bom trabalho no Flamengo e acho que estaria fazendo um trabalho melhor que o Vitor Pereira. E entendo o seguinte, entendo que a direção do Flamengo, não ganhando o campeonato carioca, vai demitir o treinador.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Não ganhando o Campeonato Carioca, vai demitir o treinador e o Flamengo vai começar o Campeonato Brasileiro com técnico novo. Pode aguardar. Pode aguardar. Eu acho que o Vitor Pereira se salva só se ganhar o Campeonato Carioca. Porque eu não acredito em dirigente nenhum. Essa lógica, e bem lógica, explanada pelo Mauro, é toda ela a realidade. Mas os dirigentes não pensam dessa maneira. Os dirigentes são absolutamente passionais, idênticos ao torcedor.